lá, turminha do terceiro ano. Vamos fazer as atividades aqui, seguindo o nosso cronograma, da semana do dia 24 ao dia 28 de maio, tá? Nós vamos fazer hoje as atividades do dia 25, terça-feira, do livro A Prova Brasil, de língua portuguesa, lição 6, fábula, tá bom? Então, nós vamos fazer as páginas de 31 a 34, tá bom? Vamos começar, então? Então, aqui na página 31, lição 6, fábula. Aí, aqui tem uma pequena explicação do que é fábula. A fábula tem o objetivo de ensinar uma lição ao leitor. As personagens geralmente são animais que realizam ações humanas e a história é contada para ilustrar uma lição também chamada moral, que aparece no final do texto com algum destaque, tá? Então, leia esta fábula. Aí a fábula se chama O Cavalo e o Asno. Vamos ler então? Um homem tinha um cavalo e um asno. Iam os dois animais por um caminho quando no trajeto o asno disse ao cavalo: "Se você quer que eu continue vivo, pegue um pouco do meu fardo." Mas o cavalo não atendeu. O asno, esgotado, caiu morto. Então o dono colocou sobre o cavalo toda a carga e mais a pele do asno. Aí o cavalo pôs-se a gritar em prantos: "Ai de mim, desgraçado, pobre infeliz! O que foi me acontecer? Por não querer carregar um pouco de peso, é que estou levando toda a carga, até a pele do asno." A fábula mostra que se os grandes forem companheiros dos pequenos, ambos viverão sãos e salvos. Essa fábula, então, é da Maria Celeste Cedesotti, tá? É a tradição da fábula, o nome do livro, de Esopo a La Fontenay, tá? São Paulo, Unesp, 2018, página 47. A questão 2. Nós vamos fazer agora uma interpretação do texto, tá? Então, da fábula, o cavalo e o asno, tá bom? O asno morreu por quê? Por que o asno morreu aqui, segundo a história? A primeira opção: andou muito tempo sob o sol forte, não quis dividir a carga com o cavalo, não suportou o peso que carregava, estava muito velho para trabalho tão pesado. Aí você vai marcar uma das opções, só tem uma opção correta, tá? Presta atenção aqui na história que a Pro leu do cavalo e do asno. Quem morreu foi o asno, tá? Então, por isso que ele perguntou que o asno morreu por quê? Qual foi o motivo que o asno morreu aqui, segundo a fábula? Aí você vai marcar o xizinho aqui na alternativa correta. Na próxima página, agora na página 32... Questão 3. Você acha que o cavalo foi responsável pela morte do asno? Por quê? Você lembra da história? Você acha que o cavalo foi responsável pela morte do asno? Por quê? Lembra que o asno estava carregando todo o peso sozinho e pediu ajuda para o cavalo, mas o cavalo se recusou a ajudar o asno? Será que se o cavalo tivesse ajudado o asno, ele teria morrido? Aí pensa aí para você responder essa daqui então, ó. Se ele foi responsável, quer dizer que se ele teve culpa na morte do asno, você vai colocar que sim. Se você acha que não, você coloca não. E aí você tem que explicar por quê. Por que você acha isso? Aí você vai explicar, porque eu acho que ele poderia ter ajudado o asno, ou eu acho que ele fez bem em não ter ajudado o asno, tá bom? Aí você pensa e responde com a sua opinião. A4. O que aconteceu com o cavalo depois da morte do asno? O que aconteceu com o cavalo? Você lembra? Aí você vai escrever aqui. Também tem no texto, tá bom? Essa resposta aqui, lá no texto do cavalo e o asno, na fábula. A5. O cavalo se arrependeu de não ter ajudado o asno? Por quê? Você acha que sim ou que não e por quê? Se ele se arrependeu no final da fábula, o cavalo fala, né, se ele tá arrependido ou não, tá bom? E aí você tem que colocar aqui o que você lembra da história, tá? E um pouquinho do que você acha. Você acha mesmo que ele se arrependeu? Sim ou não? E por quê? Aí você vai colocar. Na 6,
Qual é a personagem mais humilde da fábula? Por quê? A mais humilde quer dizer a mais simplória. Qual dos dois? O cavalo ou o asno? Qual que é o mais humilde? Que pediu ajuda e não foi ajudado? Ou aquele que se fez de melhor do que o outro e não ajudou o companheiro a carregar um pouco do fardo? Qual dos dois que é o mais humilde? Cavalo ou asno? Por que você acha isso? A 7. Sublinhe a palavra que melhor define o cavalo. Sublinhar é passar o lápis embaixo, assim, da palavra. Aí você vai ver, ó. É bondoso, companheiro, inteligente, caridoso ou egoísta. Qual que você acha que define mais o cavalo da história, da fábula que a gente leu? Aí você vai passar o lápis embaixo, que é sublinhar. A 8. O que essa fábula pretende ensinar? O que ela pretende ensinar? Lá no final da fábula tem a moral, que é esse ensinamento, que aí você vai pensar e colocar aqui, ó. O que será que essa moral tentou ensinar, né? O que ela pretende ensinar? Aí você vai colocar aqui. Então, depois da questão 8, tem uma questãozinha aqui, ó. Sublinhe na fábula o trecho em que essa lição é ensinada. Então, essa lição, que é a moral, que traz o ensinamento, tá no final da fábula. Vamos lá? Sublinhar quer dizer passar o lápis embaixo. Então, a gente volta aqui na página 31 e acha a moral e passa o lápis embaixo, ó. A moral é esse trechinho aqui, ó. A fábula mostra que, se os grandes forem companheiros dos pequenos, ambos viverão sãos e salvos. Então, essa é a moral, esse é o ensinamento que a fábula quer ensinar para as pessoas que leem ela, tá? Que o escritor da fábula quer ensinar. 9, na página 32. Releia esse trecho. Iam os dois animais por um caminho quando no trajeto o asno disse ao cavalo: a expressão destacada indica uma ideia de. A expressão destacada é essa aqui, ó. Essa expressão que tá escrito de pretinho mais forte aqui, ó. Que tá destacado, ó. Por um caminho. O que quer dizer essa expressão por um caminho? Ela indica a ideia do quê? De tempo, de lugar ou de quantidade. Aí você vai marcar o xizinho aqui na alternativa. Só tem uma alternativa correta, tá? O que quer dizer essa expressão por um caminho? Ela indica tempo, lugar ou quantidade. Na B agora, ó, na B da página 33. A palavra trajeto tem o mesmo sentido de projeto, percurso, retorno. Então, a palavra trajeto, ela tem o mesmo significado de quais dessas palavras? O mesmo sentido. Projeto, percurso ou retorno. Aí você marca o xizinho. A 10. Releia o trecho a seguir. Então o dono colocou sobre o cavalo toda a carga e mais a pele do asno. O termo destacado se refere a que outra palavra do texto? Aqui, ó, o termo destacado é esse aqui, dono. Então, aqui a palavra destacada, ela se refere a que outra palavra do texto? Antes dessa palavra dono, lá no texto, apareceu outra palavra se referindo a essa mesma pessoa aqui, que é o dono. É o dono. Quem que é o dono do cavalo e do asno, tá? É a ele que o termo destacado se refere, tá bom? A 11. Numere as frases de acordo com a sequência em que os fatos acontecem na história. Então, ó, o que aconteceu primeiro, você vai colocar 1, 2, 3, 4, tá? É assim, sucessivamente, você vai na sequência dos acontecimentos. Então, aqui nós vamos ter, ó, o asno caiu morto, um homem tinha um cavalo e um asno, o asno pediu ajuda ao cavalo e o cavalo teve de levar toda a carga sozinho. A primeira coisa que acontece aqui, ó, na ordem dos acontecimentos da fábula é essa, ó. Aí a Pro já colocou um para você começar, ó. Então, um homem tinha um cavalo e um asno, que é assim que começa a fábula, tá? Depois, o que que acontece nessa história, na fábula? Aí você vai marcar 2, 3 e 4, tá? De acordo com o que acontece na fábula que a gente leu. Na 12, releia esse trecho. Se você quer que eu continue vivo, pegue um pouco do meu fardo. De quem é essa fala? Lá na história que a gente leu, de quem é essa fala? É do cavalo ou do asno? Aí você vai colocar aqui. Na B, essa fala pode ser interpretada como uma súplica, ordem, promessa, pergunta.
tá? Aí você vai marcar o xizinho também na alternativa correta. A C, a palavra você se refere a qual personagem? Aqui, ó, o você. Quem é que disse essa frase? O animal que falou isso da história é o outro. Tipo, se foi o cavalo que falou, então ele estava se referindo ao asno. Se foi o asno que falou, então você está se referindo ao cavalo, tá? Então, você tem que lembrar quem é que disse essa frase para você saber a quem que esse você aqui se refere, qual personagem que se refere aqui na frase, tá bom? Então, você, ó, se foi o asno que falou, ele tá falando pro cavalo, então você se refere ao cavalo. E se foi o contrário também, tá? Só você lembrar e colocar qual personagem é o asno ou o cavalo. Coloca aqui. Na D, assinale a frase em que a palavra fardo tem o mesmo sentido expresso no texto. Então, fardo é algo muito pesado que você tá carregando, tá? Aí você vai achar nessas duas frases que a palavra fardo tem o mesmo sentido do que tá lá no texto da fábula. Então, nessa primeira, eu levo este fardo por toda a vida após a morte de meu filho. E aqui, eu comprei um fardo de refrigerantes no supermercado. Qual das duas frases a palavra fardo tem o mesmo significado do que o do texto da fábula? Aí você vai marcar o xizinho. Agora, na página 34, questão 13. Leia novamente esse trecho. Ai de mim, desgraçado, pobre infeliz, o que foi me acontecer? Podemos dizer que as aspas foram usadas para... As aspas é isso aqui que tem no início e no final dessa frase. Por que foi usada essa aspas aqui, ó? Por que será que foi usada? Então, a primeira alternativa, apresentar uma explicação, destacar uma informação, indicar uma opinião, marcar a fala da personagem. Aí, qual que você acha que é? Aí você vai marcar o xizinho na alternativa correta. Tá bom? Por que essas aspas foram usadas nessa frase? B. As palavras desgraçado e pobre e infeliz se referem ao... Então, ó, desgraçado e pobre e infeliz. Quem é que tá dizendo que ele é isso? Lá no final da fábula. O homem, o asno, o cavalo ou o narrador? Aí você vai marcar o xizinho na alternativa correta. 14. Observe a ilustração do texto e complete a frase com uma das palavras do quadro. Então, a ilustração do texto, ó, tá aqui. Então, tem o homem levando o cavalo, que tá sem nenhum peso, e o asno, que tá carregando todo o peso aqui no lombo dele. Tá vendo, tadinho? Tá com cara de triste, olha, o asno. Porque tá muito pesado o fardo dele, né? Que é o que ele tá carregando. Então, aqui, ó. A expressão do asno é de... Qual que é a expressão do asno que a gente viu na ilustração? Cansaço, alegria, medo, coragem. Aí você vai colocar aqui uma dessas palavras, então, que é a opção correta aqui, ó. De qualquer expressão do asno, tá? Lá na ilustração. A 15. Observe o título do texto. Qual características das fábulas ele apresenta? Então, o título do texto também tá aqui no começo da história. O cavalo e o asno. Esse é o título. Então, esse título, o cavalo e o asno. Qual característica das fábulas ele apresenta? Qual característica da fábula que tá nesse título de o cavalo e o asno? Ó, o título, então, ó, o cavalo e o asno. Qual característica de fábula que tá aqui nesse título? Lembra das características da fábula? Que ela apresenta animais que falam, né? Os personagens são animais que falam, que ela tem sempre uma moral no final, que é um ensinamento. Qual dessas características que tem aqui nesse título? Aí você vai escrever. Aí na 16, volte ao texto da lição 2, o ratinho, o gato e o galo, e escreva 3 semelhanças entre aquele texto e o cavalo e o asno. Então, você vai voltar neste, vai lembrar daquela história e vai ver o que ele tem de semelhança. Semelhança é o que ele tem de igual, tá?
Então, o que ele tem de igual com o outro texto? O outro texto da lição 2 tá bem aqui, quer ver? O texto da lição 2 tá na página 10, ó. Página 10, lição 2, é essa fábula aqui, ó. O ratinho, o gato e o galo. Lembra dessa história? Em que o ratinho saiu na fazenda para conhecer a fazenda e se deparou com o galo, se assustou com o galo, ficou com medo do galo. E do gato, ele achou que o gato era um animal legal e bacana, só que não é, né? As aparências enganam aqui, né? No caso dessa moral, ó. É tanto que a moral é isso, ó. As aparências enganam. Porque a aparência feia e brava do galo não queria dizer nada, porque ele não faz mal pro ratinho. Já o gato, que tinha uma boa aparência e parecia amigável, é justamente quem faz mal para os ratinhos, né? Então, lembra dessa história? Então, essa história, o que ela tem de semelhança? O que ela tem de igual com a história do cavalo e o asno? O que vocês podem colocar aqui que eles têm de semelhanças, tá? E aí, você vai colocar. No caso das duas, os dois textos são do mesmo gênero, por exemplo. Isso daí seria uma semelhança, seria uma coisa igual. Então, os dois textos são do mesmo gênero. Lembra que é o gênero fábula que a gente está trabalhando, ó, nessa unidade? Então, esses dois textos são do mesmo gênero? Daí você pode colocar, ó, que isso é uma semelhança, isso é uma igualdade que os dois têm. Os dois têm personagens animais que falam, que é característica da fábula também? Os dois têm? Também é uma semelhança, é uma igualdade que eles têm de igual. E aí vocês podem pensar se vocês acham mais alguma, tá? Mais alguma semelhança, mais algo que eles têm em comum de igual, tá bom? E aí vocês vão escrever aqui, tá? Então, de língua portuguesa, A Prova Brasil é só isso, tá bom? Tchauzinho, até a próxima.